Hello, hello, Englishers! Meu nome é Atos, vou ser o teacher de vocês aqui nesse curso maravilhoso que vocês estão para ver por aí. Vou começar essa aula me apresentando um pouquinho, claro. Como eu falei, meu nome é Atos, eu sou de Pernambuco, esse estado maravilhoso aqui do Nordeste. Eu tenho 24 anos e estou muito ansioso para ver o que é que a gente vai construir aí junto com esse idioma que é o inglês. Vou contar um pouquinho aqui como é que o curso vai funcionar. Ele é dividido em 3 partes, então vocês vão ver desde o módulo mais elementar, mais básico, até um módulo pré-intermediário, já utilizando um pouquinho do conteúdo que a gente viu no primeiro módulo, e o módulo final, o terceiro, que seria o módulo intermediário. E a partir daí, o céu é o limite, né, para a gente ver o que a gente pode fazer com o inglês. Então, o que eu vou pedir a vocês é só uma dedicação aí para o curso em relação a estudar, a reassistir as aulas, a mandar dúvidas para a gente vai ter aqui um lugar para vocês entrarem em contato e falar comigo também caso precisarem. E o que a gente precisa é isso, né? Para qualquer idioma a gente precisa se dedicar e reservar um tempinho da nossa vida para esse aprendizado. Então vamos alinhar nossas expectativas, né? O que é que vocês podem esperar aí desse curso quando vocês terminarem, o que é que vocês vão levar para a vida de vocês. Eu tenho certeza que muita gente vê por aí, internet afora, as pessoas prometendo sair fluente em 1 semana, em 2 semanas, em 1 mês, e isso não é bem uma coisa verdadeira, né? E eu gosto muito de ser honesto com os meus alunos sempre de que aprender inglês é um processo. E esse processo, geralmente no começo, é uma coisa muito maçante, é uma coisa que realmente desmotiva, de que você não está entendendo tudo, de que você precisa saber todos os detalhes ali. E não é bem assim. Acho que aprender qualquer idioma é primeiro sobre se comunicar e se sentir confiante fazendo aquilo, né? Então é isso que eu quero que vocês destravam essa chavinha aí na cabeça de vocês, de como a gente pode aprender o inglês, e a partir daí é que vem o aprendizado. Vocês devem estar se perguntando aí também, por que English, né? E o nome, ele vem muito do lugar que me traz muito afeto aqui do Nordeste, né? Do nosso Brasil, mas também por uma técnica que eu acho que falta muito aí nos professores quando eles ensinam o inglês, quando eles repassam para os alunos, que é a junção de sons, né? Então a gente sabe que se comunicar, quando a gente escuta aí alguém falando num filme ou cantando uma música, são aqueles pedaços de idioma, né, de língua, e a gente não entende muito por conta disso, né? E vocês percebem que o English a gente fala aí de uma vez só, então é isso que eu vou tentar trazer para vocês, dentre outras técnicas aí do inglês, como a gente pode entender e ser entendido pelo outro, né, da melhor forma. O English ele também é feito, como eu disse, especialmente para os nordestinos, mas para todo o Brasil aí a gente tem esse curso porque ele reflete a nossa cultura brasileira, né? A cultura nordestina, que também faz parte de um âmbito maior aí do nosso país. Então eu espero que vocês sintam o carinho que foi colocado nesse curso, porque foi realmente feito pensando em vocês. E para vocês saberem um pouquinho mais sobre mim, eu comecei ensinando inglês, na verdade, com parte de um projeto da faculdade. Eu fazia uma coisa nada a ver aí com essa área de idiomas, que era engenharia mecânica, e no IFPE, lá em Caruaru, aqui em Pernambuco, eu comecei com um projeto para as crianças da comunidade aprenderem inglês. Então era uma forma de deixar acessível o idioma para as pessoas que não poderiam custear um curso ou um professor particular, e foi a partir daí que eu me apaixonei com essa profissão. Então o ideal do nosso curso aqui do English é basicamente esse também. Eu quis trazer essa essência de deixar, vocês devem ter reparado que o valor é mais do que tudo simbólico para a quantidade de material e de recursos que vocês têm aí acessível. Então é realmente propagar essa essência de deixar o idioma acessível para quem tiver esse interesse em aprender. Também sobre mim, um pouquinho da minha experiência com inglês, eu já tive aluno aí desde 4 anos de idade até 84, 85, então independente do nível de vocês, se vocês estão começando agora ou se vocês já têm uma bagagem aí inicial, o inglês aqui vai servir para vocês, vocês vão ver que vai fazer uma diferença a partir do pouco a pouco que a gente for vendo nas aulas. Então é uma coisa sem pressa, com muito dinamismo, com muita energia e com muita dedicação, como eu falei, né, que precisa ter. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, não sei se vocês já viajaram aí para fora do Brasil, conhecem alguém que já foi e contou um pouquinho dessa experiência, mas os gringos de fora, quando eles falam inglês como a primeira língua, né, eles valorizam muito
quando uma pessoa do exterior se esforça para falar. Então essa tentativa de realmente dar a cara a tapa, como dizem aí, né, e tentar mesmo com erros, é muito importante quando a gente está falando um idioma novo. E aí a gente pode até pensar no âmbito do nosso país, quando um gringo vem para cá e tenta falar o português, a gente tenta também entender ele e faz o máximo aí para essa conversa acontecer. Então isso é muito importante nessa trajetória de vocês com o idioma e muito diferente também de tentar imitar um sotaque de outro lugar, né? Acho que o Osh English também tem essa proposta de valorizar o nosso sotaque, o sotaque brasileiro, o sotaque nordestino, no meu caso o sotaque pernambucano que eu amo e que eu não troco por nada. Então é isso mesmo que a gente precisa ter, a gente precisa falar um idioma diferente, mas com a nossa identidade, transformando nas nossas vivências e no que a gente gosta de fazer e como a gente quer se comunicar. Isso é essencial para a gente ter uma boa comunicação com o inglês. Então acho que eu já falei demais, né? Chega de blá 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 e vamos aí para a nossa primeira aula do Osh English. Let's go! Hello everyone, welcome to our first class of Osh English. Sejam bem-vindos a... Eita, eu tô olhando muito pro lado, né? Hello everyone, welcome to our first class of Osh English. Sejam bem-vindos.
Espero que vocês gostem aí de tudo que a gente preparou para esse curso. Estou enrolando demais, vou ser direto ao ponto. Hello everyone! Welcome to the first Oxi English class. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula. A gente vai... Não precisa. A gente vai falar aí um pouquinho sobre como se apresentar em inglês nessa primeira aula. E eu sei que vocês talvez já tenham visto alguma das coisas que a gente vai falar aqui na aula, seja em ensino médio ou fundamental, ou então no curso de inglês aí que vocês já tenham feito. Mas eu peço para vocês ficarem aí comigo, porque vocês vão ver que no final da aula, com certeza vai ter uma coisinha ou outra que, mesmo que vocês já soubessem do geral, vai servir aí para alavancar o inglês de vocês, tá bom? Então, mesmo com os assuntos elementares, a gente vai sempre estar tentando trazer um bisuzinho aí para vocês. Então, começando com Introducing Yourself. Como é que a gente pode se apresentar em inglês? O mais importante é uma coisa que eu já comecei fazendo na aula, que é falar um hello, ou a gente pode falar um hi também. Hi é um pouco mais informal, mas também serve aí para a gente se apresentar. E logo depois a gente costuma perguntar como a pessoa tá. Então a perguntinha que a gente usa é How are you? A gente foca muito a pronúncia no are. Let's repeat. How are you? Okay? E aí a gente pode responder geralmente de três formas aí, para dizer que a gente está muito bem, para dizer que a gente está ok, ou para dizer que a gente não está tão bem assim. Tá? Então, se a gente estiver muito bem, a gente pode falar I'm great. Let's repeat. I'm great. Outra coisa que a gente pode falar, se a gente estiver ok, sem nenhum problema, sem estresse hoje, pode falar I'm good. Ok? Let's repeat. I'm good. E aí, se você não estiver tão bem assim nesse dia, pegou chuva, problema com o trânsito, aí você pode falar I'm not so good. Let's repeat. I'm not so good. Ok? Então essas três formas são formas que a gente tem para responder como a gente está em inglês. E geralmente é a primeira pergunta que a gente escuta logo quando está conversando com alguém pela primeira vez. E provavelmente aí, se você não conhece a pessoa, não vai usar muito o I'm not so good, né? Então a gente já responde automático, I'm good, I'm great, e assim vai. E aí, quando a gente se apresenta em inglês, tem três coisinhas principais que a gente também fala quando vai se apresentar, que é... Não tem importância, cara. Não para assim, não. Tá. Continua. E aí, quando a gente vai se apresentar em inglês, tem três coisinhas fundamentais para a gente falar sobre a gente. A primeira coisa é o nome, depois a idade e de onde a gente é também. São informações que geralmente a gente já fala de cara para quem a gente está conhecendo pela primeira vez. Então, quando a gente vai falar sobre o nome, a gente vai escutar muito a perguntinha What's your name? Let's repeat. What's your name? Okay? E aí, com essa perguntinha, a gente pode falar My name is e o nosso nome. Então, por exemplo, What's your name? My name is Atos. Ok? Let's repeat. My name is. E aí vocês colocam o nome de vocês no final, tá bom? Qualquer coisa aí durante a aula vocês podem ir pausando, voltar um pouquinho para praticar também a frase que vocês acabaram de aprender. E aí a gente vai seguir. Então, sempre para o nome, a pergunta é What's your name? E a resposta My name is. Ok? Se a gente for falar sobre a idade, a pergunta que a gente vai escutar é How old are you? Let's repeat. How old are you? Okay. Então, é muito diferente do português, porque a gente acaba perguntando em português quantos anos você tem. E é um erro muito comum quando a gente está começando a aprender inglês, de tentar usar a mesma estrutura do português, mas não funciona com eles. Eles perguntam quão velho você é, que eu acho até uma coisa assim muito rude, né, de se perguntar a alguém, mas é o jeito deles de falar. Então a gente sempre pergunta How old are you? Let's repeat. How old are you? Good. Então agora, para responder a nossa idade, a gente vai usar o I am, juntinho fica I'm. A nossa idade, então vocês têm que ver o númerozinho aí da idade de vocês, e depois years old, que significa aquele anos velho que a gente falou. Então eu sou
tantos anos velho, tá? Uma coisa muito importante quando a gente for responder essa pergunta é juntar os sons das últimas palavras. Então, o years old, vocês vão ver que o S no final do years, ele tem um sonzinho de Z, e quando junta com o old, fica years old. Okay? Let's repeat, years old. Okay? Agora, com o número e com o I'm no começo, a gente pode juntar tudo e falar I'm 24 years old. Okay? Queria que vocês pausassem o vídeo aí, tentassem com o número da idade de vocês. Infelizmente eu não tenho como testar todas as idades aqui. Mas aí vocês procuram um númerozinho de quantos anos vocês têm e praticam nessa frase, ok? E aí, por último, a gente pode falar sobre o lugar de onde a gente veio, de onde a gente é, onde a gente nasceu. E aí a gente vai ouvir a pergunta Where are you from? Let's repeat. Where are you from? Então funciona do mesmo jeitinho daquela primeira perguntinha do What's your name? How old are you? A gente tem que enfatizar aí, nesse caso, o are na pronúncia, ok? Where are you from? E aí a gente pode falar I'm from e o lugar. Então no meu caso, eu sou de uma cidade chamada Gravatá, no interior de Pernambuco, e eu posso falar I'm from Gravatá, ok? Let's repeat. I'm from. Ok? E juntando tudo, imagino que vocês decoraram aí todos os três. Vamos ver aí se vocês absorveram bem. Então, primeiro eu vou perguntar: What's your name? O que é que vocês me respondem? Very good. Então, a gente pode falar My name is e o nosso nome. E se eu perguntar How old are you? Very good. I'm years old. Yes. E por último, Where are you from? I'm from. E a sua cidade? Gravatá, Recife, Aracaju, Fortaleza. Yes? Very good. Estou sentindo que eu estou falando demais. Hello everyone! Welcome to the first Oxi English class. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula do curso. É uma aula um pouco elementar, vocês vão ver que a gente vai começar realmente do zero, do mais básico. Mas mesmo que vocês já tenham um conhecimento de inglês do que vai ser falado aqui, eu peço que vocês fiquem até o final. E aí no final você me conta aí se teve alguma coisa que deu para aproveitar ou não, mas eu acho que vai ter. A gente gosta muito de pensar no aluno aqui como um... Não, ó, deixa eu te falar, para não quebrar. Isso daí é uma coisa só para aula. Eu sei. Quando você errar, Continua. até para Tá. Continua, que aí eu corto. Você está falando, deixa eu até parar. Hello everyone! Welcome to the first Oxi English class. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula do curso. Espero que vocês gostem muito e tirem muito proveito. Vocês vão ver que a gente vai começar com uma aula bem elementar. Então a gente vai estar bem do comecinho do inglês, mas eu peço que mesmo vocês tendo uma bagagem, fica aí comigo até o final, porque aí no final vocês me contam se deu para aproveitar alguma coisa ou não. Eu gosto sempre de trazer uns bisuzinhos, umas coisinhas diferentes aí, justamente para destravar essa mentalidade de como a gente pode aprender o inglês, né? Então, segura aí comigo e vamos começar para a nossa primeira aula. A nossa primeira aula vai ser sobre Introducing Yourself, que seria o famoso se apresentar, né? É essencial aí quando a gente vai conhecer qualquer pessoa nova, em qualquer idioma, que a gente se apresente e fale um pouquinho da gente. Então é isso que a gente vai ver agora nessa primeira aula. Eu já comecei com uma forma da gente cumprimentar, que é o hello. A gente também pode falar o hi, se for um pouco mais informal a situação. E aí a gente geralmente circula nessas duas opções, hi or hello. E se for num contexto mais informal, a gente também pode falar um nice to meet you, que seria um prazer em te conhecer. Let's repeat, nice to meet you. Vocês vão ver que tem duas palavrinhas aí que a gente pronuncia juntas, meet e you. Tem um som de ch, ch. Let's repeat, ch. Good. Então quando a gente lê essa frase, a gente vai falar nice to meet you. Ok? Meet you. One more time. Nice to meet you. Se for num contexto mais profissional, às vezes a gente está se apresentando numa reunião de trabalho, né, na empresa que a gente começou a trabalhar, então a gente pode usar o pleasure to meet you.
E aí vocês vão ver que tem um som de j. Let's repeat. J. A gente vai trabalhar muito com o som aqui, porque eu acho que som é o mais importante aí na comunicação, a gente falar o som certinho. Então, quando a gente fala num contexto mais formal, a gente vai usar pleasure. One more time. Pleasure. E aí, com tudo junto, fica pleasure to meet you. Então, a gente tem o nice to meet you, que é um pouquinho mais informal, e o pleasure to meet you, que é um pouco mais formal. Então, passando essa parte do hi, do hello, nice to meet you, pleasure to meet you, o que é que a gente pode falar sobre a gente? 3 coisas principais para a gente falar para uma pessoa nova são nosso nome, né, muito importante, a nossa idade também, quantos anos a gente tem, e de onde a gente vem, onde a gente nasceu. Isso são sempre coisas que são abordadas numa primeira conversa. Então, vamos por parte, um por um, tá? Começando pelo nosso nome. A perguntinha que a gente sempre vai ouvir aí é o famoso What's your name? Então, quando a gente escuta o What's your name, a pessoa está interessada em saber aí o seu nome. E é uma pergunta importante também se você quiser perguntar o nome da outra pessoa. So, let's repeat. What's your name? What's your name? Ok? E aí, quando a gente escuta essa pergunta, a gente vai responder também com o famoso, tenho certeza que você lembra aí da época da escola, my name is. Tá? One more time, my name is. Então, aí, no finalzinho a gente coloca o nosso nome. No meu caso, se me perguntarem what's your name, eu vou responder, my name is Atos. Ok? Então, passando essa parte do nome, o que é que a gente vai agora falar? Sobre a nossa idade. Para falar sobre a nossa idade, é muito diferente do português, não tem como a gente relacionar aí, porque se a gente for traduzir ao pé da letra, fica completamente diferente, ninguém vai entender nada. Então, enquanto no português a gente fala que a gente tem a idade, no inglês a gente fala que a gente é tantos anos velho, o que pra mim não faz sentido nenhum, todos esses anos ensinando, nunca entendi porquê, mas é o jeito deles de falar, né? Então, quando a gente escuta a perguntinha sobre a idade, a perguntinha vai ser How old are you? One more time. How old are you? Vocês viram que eu foquei um pouquinho no old. Então vai ser essa palavrinha que a gente vai focar na nossa pronúncia quando a gente for falar essa frase, tá? One more time. How old are you? E aí, quando a gente for responder, aquele famoso eu sou tantos anos velho. E aí, quando a gente for responder, a gente vai falar eu sou a idade anos velho. Então, em inglês fica I'm, que é aquele I am, o verbo to be, que a gente é cansado de ver de escola, né? I am, or I'm, o número years old. Okay? In my case, no meu caso aí, se alguém me perguntar how old are you, eu vou responder I'm 24 years old. Vocês viram aí que tem 2 palavrinhas que a gente pronuncia juntos também. Alguém arrisca dizer quais que são? São years old. Então, quando a gente fala essas duas, a gente vai pronunciar elas juntas, parecido com o meet you, que a gente falou no começo, né? Pra gente falar que é um prazer conhecer. Então, com years old, a gente pronuncia years old. Quase que tem um som de Z aí, juntando as duas. One more time. Years old. Okay? Então, juntando o comecinho, I'm, com o número e com o years old, fica I'm 24 years old. Okay? E aí eu peço que vocês deem uma olhadinha no número da idade de vocês para treinar essa frasezinha com a idade real, tá bom? E aí, por último, para a gente falar de onde a gente é, a perguntinha que a gente vai ouvir é o Where are you from? E é muito importante a gente enfatizar esse from, porque é ele que carrega a mensagem da nossa pergunta. Então, às vezes a gente está um pouquinho inseguro de como falar, onde colocar essa entonação, né? E é isso, esse tipo de coisa que a gente vai ver muito aqui no decorrer do curso, com as frases que a gente trouxe. A gente fica muito preocupado, às vezes, em como a gente vai colocar a entonação da frase, onde a gente foca, né? E é esse tipo de técnica de pronúncia que a gente vai ver muito por aqui também. Então, de novo a perguntinha é, Where are you from? One more time. Where are you from? Let's repeat. Where are you from? E a partir daí, o que é que a gente pode responder? A gente vai usar
o I'm, de novo. Lembram que a gente usou agora para a idade? A gente vai repetir o I'm para o lugar também. O from, que a gente focou na pergunta, vem para a resposta também. E depois o lugar de onde a gente é. Então, in my case, where are you from? I'm from Gravatá, Pernambuco. Ok? Então eu posso falar a cidade, posso falar o estado. Se você já estiver conversando com alguém da sua cidade, você pode falar do bairro. Esse where are you from, ele serve quase como um coringa aí dos lugares, né? Você pode escolher o lugar que você quer falar para a pessoa. Sendo bairro, sendo cidade, sendo país e assim por diante, tá bom? Então, one more time. I'm from... Ok? Let's repeat. I'm from. Good. E aí, tenho certeza que vocês estão me assistindo aqui no Brasil, então uma resposta geral aí para todo mundo que está me vendo é o I'm from Brazil, né? Funciona muito, tá bom? Então, nisso a gente aprendeu a falar sobre o nosso nome, sobre a nossa idade e sobre o lugar de onde a gente veio. E para enfeitar um pouquinho, eu sei que nordestino é muito orgulhoso, pelo menos do lugar de onde vem, né? Então a gente gosta muito de se gabar aí do nosso estado, da nossa região. E no meu caso, aqui em Pernambuco, eu tenho a sorte de ter muito maracatu, muito carnaval, muito São João. E tem uma cidade pertinho da minha que é Caruaru, que é fera em celebrar São João, né? O maior São João do mundo. Desculpa aí para Campina Grande, né? Mas o São João de Caruaru é o maior e melhor que tem. Então eu posso falar, I'm from Caruaru, the capital of forró, or the biggest São João. E esse tipo de coisa mais específica você pode dar uma pesquisadinha de como falar, mas é uma forma de ligar também ao que a gente viu aqui no curso. Então, essa vai ser minha tarefinha de casa aí para vocês nessa primeira aula. Não vou pegar muito no pé de ninguém, mas quero que vocês pesquisem uma coisa legal sobre o lugar de vocês, seja o estado, a cidade, o lugar de onde vocês vieram. E a partir daí, juntar com esse I'm from, que a gente viu por último, tá bom? Então, in my case, I'm from Pernambuco, the capital of Carnaval, São João, Maracatu, and all of that. Ok? Esse é... Eita, o que é que eu falo agora? É isso pela nossa primeira aula. Espero que vocês tenham colocado em prática aí o que a gente viu. Vocês sabem que tem um canal de dúvidas aqui, então qualquer coisa é só falar comigo se tiver alguma dúvida sobre essa ou qualquer outra aula, algum assunto que você teve uma dificuldade maior ou alguma dúvida de pronúncia, é só falar que a gente vai se comunicando, tá bom? No mais é isso. Kisses from your Osh English... Não, peraí. Mas é bom, ficou bom isso. Tipo um beijinho? Kisses from your teacher, Atos. Kisses from your teacher, Atos. Então é isso Então é isso da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham colocado em prática tudo que a gente viu. Qualquer coisa é só falar no canal de dúvidas que vocês já sabem que tem por aí, por aqui. Então é isso da nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, sabe que tem um canal de dúvida aqui no site, é só falar com a gente para mandar a sua dúvida, seja de pronúncia, ou seja de resposta, alguma coisa que vocês queiram adaptar aí de como falar sobre curiosidade. E no mais, estou por aqui e a gente se vê na nossa segunda aula do Osh English, ok? Hugs and kisses! Né? Boa, boa. Era bom ter um padrão de como terminar a aula toda vez mesmo, né? É um fechamento, né? Fechamento. A tua conta do Facebook tá ativa, né? Tá. Lembra que eu te falei, agora, a partir de agora, isso é uma preciosidade sua. Uhum. Instagram tu usa? Uso. Tá. Aí depois eu vou, porque a venda do curso vai ser na sua conta do Facebook. Aí tem 1 milhão de coisas que a gente vai ter que fazer, mas isso é uma próxima etapa, entendeu? Porque tem que tomar muito cuidado, tem que fazer vários procedimentos assim eles chamam de contingência, entendeu?
para que o Facebook não bloqueie a tua conta. Só que assim, na pior das hipóteses, Atos, se bloquear a sua conta, vai bloquear só a parte de gerenciamento de anúncio. Ela não bloqueia a conta, não bloqueia a tua conta, Instagram, nada disso. Não tem amor, ela... Agora você fica impossibilitado de fazer novos anúncios, entendeu? Então, mas isso tem muita coisa que... É porque, na verdade, é assim, eu tenho um curso, eu fiz um curso sobre tráfego pago, né? Só que eu vou ter que rever tudo de novo, porque é tanta informação, porque assim, o Facebook ele bloqueia, ou se você fizer uma promessa duvidosa, né? Uma promessa irreal, né? Tipo, né? Você vai emagrecer em um... Ou então, se você aparentar que outra pessoa hackeou tua conta para fazer anúncio, entendeu? Então, assim, quando a gente for, é bom que tu tem notebook, aí tu traz para cá, e aí tem vários procedimentos que a gente tem que fazer quando a gente for lançar a campanha, tá? Que aí você não usa a localização do computador, não vai usar o Wi-Fi, a gente vai rotear pelo celular, porque o celular, o IP é diferente, entendeu? Então ele não... Porque assim, se você... Acho que tá gravando. Eita, é mesmo. Vocês podem até estar se perguntando assim, oxi, e o I'm Fine? Que eu ouvi minha vida toda, porque o teacher não falou aí do I'm Fine? Na verdade, quando os nativos eles falam esse I'm Fine para responder como eles estão, eles geralmente não estão tão bem assim. Então, você raramente vai ouvir aí no exterior alguém falando I'm fine, a não ser que tenha aprendido aqui no Brasil, né? Naquela época. Mas não é uma coisa muito usual de se ver hoje em dia. E aí, quando a gente tá bem, a gente pode falar um I'm okay, se tiver tipo assim, nada demais, mas tá bem. Ou pode falar um I'm good, que aí você tá realmente bem. E dependendo do nível, esse I'm great, feito a gente viu aí também, tá bom? Então I'm fine é uma coisa que a gente não realmente usa muito fora do Brasil, tá? Deixa eu fazer essa. Numa escala... Porque aí se você ouvir alguém falando I'm fine aí nos Estados Unidos, no Reino Unido, você não vai querer entrar muito em detalhe não, que a pessoa não está muito afim de falar com você não, viu? De dizer por que tá mal. Então, se você ouvir um I'm not so good, pergunta aí, uai, oxe, por que não tá tão bem, né? Mas o I'm fine, deixa pra lá. Tá. Muito bom. Hello everyone, welcome back, sejam bem-vindos aí de volta para nossa segunda aula. Agora a gente já vai falar um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo gosta, que é comida. Então, comida nordestina, principalmente aqui, a gente se lambuza até o beiço. E tenho certeza que no Brasil todo mundo tem uma comidinha favorita aí de onde você nasceu, né? De onde você é. Então, pra gente falar sobre comida, a gente primeiro precisa falar se a gente... E aí, pra gente falar de comida, a gente primeiro precisa falar se a gente gosta de uma comida ou se não gosta, tem que dar uma opinião ali pra outra pessoa saber, né? Principalmente aí se você vai, quem sabe, num date, ou se você vai sair com os amigos, é sempre bom dizer o que é que você acha de certas comidas. E aí, no meu caso, eu gosto muito de uma comida aqui de Pernambuco, que é bolo de rolo. Pra mim é a melhor comida que tem. Então, para eu falar que eu gosto de bolo de rolo, eu tenho duas formas. Eu posso falar o I like bolo de rolo, ou eu posso falar I love bolo de rolo. Então, quando eu falo I like é porque eu gosto, mas o I love é porque eu amo. É uma das minhas comidas favoritas aí. E vocês podem perceber que o like e o love, eles terminam com um E, mas a gente não pronuncia esse E nunca. Então a gente sempre vai falar like, tem esse k. Let's repeat. Então a gente fala I like. E a gente também fala o I love sem falar o E do final. Então fica um love. Let's repeat. Ok? Então I like bolo de rolo, I love bolo de rolo. E claro, isso daí a gente vai variar de acordo com as comidas que a gente quiser falar. Eu lembro que no Maranhão
uma coisa que eu nunca mais vou esquecer é o arroz de cuchá do Maranhão. Então você pode aí falar I like arroz de cuchá, I love arroz de cuchá. Tá? E se você não gostar de uma comida, que no meu caso é o sarapatel, é uma coisa que não me entra muito, então eu posso falar I dislike sarapatel, ou eu posso falar I hate sarapatel, que aí não me entra de jeito nenhum, não tem como eu comer, é o famoso I hate. Tá? E aí o E no final também funciona da mesma forma, a gente não pronuncia. I dislike e I hate. Tá? Então a gente escuta o T no último som do hate. Mesma coisa para o dislike com o K. Tá bom? Então aí, queria já que vocês fossem pensando que comida vocês gostam, que comida vocês não gostam. Pausem o vídeo aí um pouquinho e falem 2 exemplos. Um de like e um de dislike. Ou então um de love, se vocês gostarem muito, ou um de hate. Tá bom? Tá. Dá uma pausinha aí, tô pensando mais. Mas aí tudo isso que eu falei é você falando por vento, né? Não tá tendo uma conversa, não tá tendo interação. Então imagine que você está conversando com alguém e essa pessoa vai te perguntar se você gosta de determinada comida. Eles vão fazer em casa para você, ou estão te chamando para um restaurante e querem saber sua opinião. Então você vai ouvir muito essa perguntinha, do you like? Okay? Let's repeat, do you like? E aí depois do you like, você vai ouvir a comida que eles querem saber se você gosta ou não. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar a vocês se vocês gostam de carne de sol, eu posso perguntar, do you like carne de sol? E aí, perceberam que a entonação vai lá para cima? Então, toda perguntinha do you like, a gente termina lá em cima na entonação. One more time. Do you like carne de sol? Ok? Entonação lá em cima. E como é que a gente pode responder essa pergunta? 2 formas. Yes, I do. No, I don't. Okay? Então a gente vai usar o do lá da perguntinha do you like também na resposta. Tá? E aí nada mais da comida que estava na pergunta. A gente só vai responder com yes, I do. No, I don't. Okay? Deixa eu pensar. Imagina que eu vou falar também sobre arroz à grega, que a gente come muito aqui também. Então eu posso perguntar, do you like arroz à grega? Yes, I do. No, I don't. E aí você opina também mais uma vez. E outra pergunta que também vocês podem ouvir de uma forma mais aberta. Então a pessoa não quer perguntar uma comida específica, ela quer saber o que você gosta de comer. Então ela vai usar o what na pergunta, antes do you like. Okay? Então a perguntinha total seria, what do you like eating? Tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, que quando a gente usa verbos com like, depois dele, sempre vai ter o ing. Então, like eating, like playing, like doing, sempre com ing. Nesse caso, a gente está usando o eating por estar falando de comidas. Então, what do you like eating? Já não é uma pergunta aberta, então a entonação vai lá para baixo. Let's repeat. What do you like eating? One more time. What do you like eating? Então, entonação lá embaixo. E aí vocês podem usar a mesma parte da perguntinha para responder. I like eating sarapatel, I like eating arroz de cuchá, I like eating carne de sol, tá? Sempre assim. Vocês viram que tem mais uma questãozinha do som aí no eating. A gente não pronuncia esse G do ing. Never. Nunca que a gente vai pronunciar. Então sempre termina com o som de N. Eating. Okay? Let's repeat. Eating. Okay? E aí a partir daí o céu é o limite. Você pode falar que gosta de qualquer coisa aí de comida, né? Relacionada à comida. I like eating charque, I like eating feijão tropeiro, I like eating baião A2 e assim por diante. Tá bom? I have a question. Então. Só que aí a gente tá falando sobre a gente, mas a gente sabe que conversa não é só sobre a gente, né? A gente não é o centro das atenções aí. A gente vai perguntar sobre outras pessoas também, outras pessoas vão perguntar sobre a gente. Então é sempre bom a gente ter essa ideia de como a gente pode adaptar essa perguntinha e essa resposta para outras pessoas e outras situações também. Então se a gente for falar de um rapaz ou de uma moça, no caso que a gente chama de terceira pessoa na gramática, a gente não vai mais usar o do.
a gente vai usar o does. Okay? Let's repeat. Does. Então a gente sempre usa o does para a terceira pessoa, para um he, she, e aí a gente muda essa pessoa da frase. Então se a frase era do you like, a gente vai mudar para does he like. Ou então, se for para uma mulher, uma garota, a gente pode falar does she like. Okay? De novo, muito importante essa questão de pronúncia para a gente juntar aí os sons na perguntinha. A gente pode falar does she. Vocês viram que o does termina com S, o she começa com um S, então eles têm teoricamente aí o mesmo sonzinho e a gente pode falar de uma vez só. Então, one more time, does she. Okay? E se a gente for perguntar sobre uma... Me diz outra comida regional. Regional? Tanajura. Galinha cabidela. E aí se a gente for perguntar se fulana gosta de galinha cabidela. Então a gente pode perguntar, does she like galinha cabidela? Claro, muito importante a gente pensar na entonação. Será que saiu o somzinho? Acho que saiu. Depois é que eu me toquei. Desculpa. Relaxa. E aí se a gente for perguntar se fulana gosta de galinha cabidela, o que a gente pode falar? Does she like galinha cabidela? E claro, muito importante a entonação dessa pergunta. Então se é uma pergunta fechada, que a gente só responde com sim ou não, como era o do you like, a entonação vai lá pra cima, tá? Então a pergunta ficaria, does she like galinha cabidela? Intonation up, entonação lá em cima. E aí a mesma coisa se a gente for usar o he. Does he like sarapatel? Entonação lá pra cima. Does he like sarapatel? Deixa eu fazer já com a entonação certa. E aí a mesma coisa se a gente for perguntar sobre um he. A gente vai usar a mesma estrutura e entonação lá pra cima. Okay? Does he like sarapatel? Entonação pra cima no final. Tá? E aí o que é que isso muda na nossa resposta? A gente está falando de uma outra pessoa, já sabe que a gente não usa mais o do, então agora vai ser o does. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Então tem também essa diferença do afirmativo para o negativo. No afirmativo a gente usa yes, she does, feito tem na perguntinha, mas no negativo a gente usa o doesn't. Let's repeat. Doesn't. Então esse doesn't nada mais é do que o does not. Então quando a gente junta, a gente tem o doesn't. E é muito importante vocês saberem que essa junção das palavras é uma coisa que acontece com muita frequência no dia a dia de alguém falando inglês, né? Então você nunca vai ouvir uma pessoa falando no, she does not. Eles não falam separadinho as palavras. Eles costumam contrair muito elas. E isso é que faz o entendimento às vezes ser um pouquinho mais difícil pra gente quando a gente está aprendendo inglês. Então sempre lembrar aí que o does not junto a gente pronuncia como doesn't. Okay? Como é que isso vai alterar na próxima perguntinha que a gente tinha, que era a pergunta aberta? A gente tinha what do you like eating? Agora se for mudar para uma outra pessoa, eu quero saber o que é que ela gosta de comer, não vou arriscar dar nenhum palpite de qual vai ser a comida que ela gosta, então eu só vou falar what does he or she like eating. Então a gente só muda a pessoinha do you, passa para he, she, e o do vira um does. Okay? De novo, entonação lá embaixo, porque não é uma perguntinha de yes or no. Então a gente vai falar what does she like eating? One more time. What does she like eating? What does she like eating? Vocês viram que eu juntei o does she, feito a gente já aprendeu, e a entonação lá para baixo, no final, no eating, tá? One more time. What does she like eating? Okay. Mesma coisa vai ser para o he. Se a gente for perguntar o que é que ele gosta de comer, a gente vai falar what does he like eating? Então a gente foca até um pouquinho mais no eat, e aí quando termina com o ing vai lá para baixo a pronúncia, tá bom? Então é assim que a gente pode adaptar as perguntas. Claro que a gente está falando aqui no contexto de comida, mas a gente pode falar sobre esportes, sobre jogos, sobre músicas, filmes. Isso tudo a gente vai ver mais pra frente.
Mas aí o básico dessa estrutura, vocês já estão craques aí, tenho certeza de como é que a gente vai usar, tá bom? Teacher, você falou aí de como a gente pode responder as perguntinhas fechadas com yes I do, no I don't, yes he does, no he doesn't. Mas aí como é que a gente responde uma pergunta aberta então? Se eu perguntar aí o que é que alguém gosta de comer, ou se perguntarem pra mim o que é que pode ser falado. A gente pode falar, começando com a pessoa, então he or she, dependendo se for um homem ou uma mulher, e depois a gente vai usar o verbo like, mas tem que fazer uma pequena mudancinha. Ao invés de a gente usar o he like, a gente vai usar he likes. Então sempre para he e she a gente coloca um S no final do like. E isso funciona para dislike, para hate, para love, a gente sempre fala com um S no final, tá bom? Então, por exemplo, se eu for falar que ele gosta de comer galinha cabidela, eu vou falar he likes eating galinha cabidela. Tá? E a mesma coisa para uma mulher. Se ela gosta de comer arroz de cuchá, se ela é maranhense aí, ela vai falar she likes eating. E a mesma coisa para uma mulher. Se ela gosta de comer arroz de cuchá, a gente pode falar que she likes eating. Peraí que eu preciso juntar os dois. E aí a mesma coisa para uma mulher. Se ela for maranhense aí e gostar de arroz de cuchá, a gente pode falar she likes eating arroz de cuchá, tá? Aí uma perguntinha que eu vou deixar aqui para vocês, vou perguntar e vocês têm que pausar o vídeo aí, voltar, quem sabe, para ver onde foi que eu juntei duas palavrinhas aí nessas frases. Teve duas palavrinhas que eu pronunciei de uma vez só. Alguém arrisca dizer aí quais foram, como foi que eu juntei, por que eu juntei? Pensa aí. Pensou? Então a gente junta o likes, agora que tem um S, com o eating, porque começa com a vogal. Quando a gente tem consoante e vogal, a gente pode juntar, tá? Então o likes e o eating vira likes eating. Quase com um som de Z também, que nem a gente já viu antes, tá? Então se eu vou falar sobre alguém, eu posso falar he likes eating galinha cabidela, ou she likes eating arroz de cuchá. Likes eating todo de uma vez, tá bom? Então essas são formas que a gente pode falar sobre gostos de outras pessoas também. Imagina que você vai para um restaurante, sua amiga não chegou ainda e estão te perguntando se ela vai gostar de comer um sarapatel. Você pode falar, oh, she likes eating sarapatel. E aí já vai desenrolando essa conversa, tá bom? Acho que eu vou. Tá. Isso. Tá. Então nessa aula a gente aprendeu como falar sobre os nossos gostos, como falar sobre os gostos de outras pessoas também, e a gente ainda viu como responder algumas perguntinhas sobre esses gostos relacionados à comida, né? Se a gente gosta de alguma comida específica, ou falar sobre o que a gente gosta de comer, perguntar o que outra pessoa gosta de comer também. E eu acho que mesmo assim nesse tópico de comida ainda fica uma brechinha na nossa mente pensando como é que a gente pode pedir num restaurante, por exemplo. Então a gente aprendeu sobre preferências aí, mas pedir a um garçom uma comida no restaurante é totalmente diferente, né? A gente vai ver isso mais pra frente com mais detalhe, mas só para dar um spoilerzinho, já que a gente está falando de like, quando a gente vai pedir no restaurante o chamado order, eles vão perguntar o que a gente gostaria de order, tá? Qual vai ser o nosso pedido. E aí a gente pode usar o like também para isso. A gente vai usar I would like e aí a gente fala a comida, tá? Então imagina que eu estou aqui no restaurante. É um restaurante meio pequenininho, só serve bowl de rolo e eu tô doido para comer esse bowl de rolo desse restaurante. Então eu vou falar I would like bowl de rolo. E é uma forma muito educada da gente falar isso, porque talvez você já tenha ouvido aí o verbo want, que significa querer, mas se a gente chega num lugar e diz que quer tal coisa, soa muito direto. Então, quando a gente fala would like, é um pouco mais impessoal, indireto, e aí torna o pedido mais educado para esse ambiente do restaurante, tá? Então, mais uma dica aí para vocês, se vocês quiserem pedir comida num restaurante aí fora do Brasil, ou se quiser dar uma de doida aí, vou num restaurante aqui em Pernambuco e vou pedir em inglês, já fala I would like, e aí fala a comida logo depois, tá bom? Isso serve para bebida também, então imagina, soda, quero beber um refrigerante, você pode falar I would like some soda,
Yes? E aí a gente vai construindo com diferentes tipos de comida e bebida também. Vou finalizar, tá? Então essa foi nossa segunda aula. Vocês já estão craques aí. Deixa eu pensar. Então essa foi nossa segunda aula. Dei um tempinho aí antes de ir para a terceira para comer um negocinho, que eu sei que falar de comida deixa todo mundo com fome, né? E a gente se vê em breve aí na nossa terceira aula do Osh English, ok? See you soon. Hugs and kisses. Boa. Muito bom.